Senhor, irmãos, quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui hoje. Confesso aos irmãos que quando o pastor veio me fazer esse convite, eu fiquei preocupada, mas eu lembrei de Daniel, ele era jovem como eu, e mesmo assim ele foi para cima, ele não retrocedeu. E Deus também me fez lembrar de um dia que eu estava lá na sala de oração conversando com a irmã Terezinha, e era um dia que eu estava escalada para tirar a oferta, e eu falei para ela assim: nossa, avó, acho que hoje eu não vou tirar a palavra de oferta não, porque eu tô nervosa. E ela falou assim para mim: filha, nunca diga não para Deus. Se você tá lá escalada, vai e faz. E quando o pastor me fez esse convite, eu lembrei disso que ela falou para mim e eu aceitei. Às vezes a gente fica esperando a gente se sentir pronto ou se sentir preparado, e a gente esquece que não é a gente que se prepara. É Deus quem prepara a gente. Então, ainda de pé, eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. Todos se encontraram? Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Aqui, irmãos, podem se assentar. Nesse período, Israel estava passando por um momento difícil, porque eles estavam vivendo cativos, eles estavam vivendo longe de sua terra. E Jerusalém e o templo havia sido destruído pelos povos babilônicos. Mas eles não estavam passando por um momento difícil só por estarem vivendo longe de sua terra, ou só porque Jerusalém havia sido destruído. Eles estavam vivendo um difícil porque eles continuavam presos ao passado. Eles continuavam presos ao que já tinha acontecido. Então Deus levanta o profeta Isaías para transmitir uma mensagem profética da parte de Deus ao seu povo. E eu vou dar um exemplo meu aqui agora, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer bolo. E de todos os bolos que eu faço, o melhor que eu sei fazer é de chocolate. Mas por quê? Porque eu sigo uma receita. Então os irmãos concordam que se eu faço esse bolo e ele dá certo porque eu sigo uma receita, se eu pegar essa receita e der para a pastora, por exemplo, e ela fizer lá na casa dela, também vai dar certo, porque é a mesma receita. Então aqui, irmãos, espiritualmente falando, é como se fosse uma receita que Deus está dando para nós. Mas ele já nos diz o que vai acontecer, que é o versículo 19, que diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. E para essa coisa nova acontecer na nossa vida, a gente tem que sair do passado. A gente tem que parar de viver que muitas vezes já passou na nossa vida. Às vezes a gente fica questionando o porquê das coisas não acontecerem da forma como nós queríamos na nossa vida. E a resposta é porque a gente continua vivendo no passado. Como queremos algo novo da parte de Deus, mas sempre fazendo do mesmo jeito? Muitas vezes Deus não faz o que nós pedimos, não porque Ele não pode ou não porque Ele deixou de ser poderoso, e sim porque a gente esquece que quando a gente insiste em viver no passado, a gente limita o poder de Deus. Um exemplo disso, irmãos, é o novo lugar para a nossa igreja. Os irmãos concordam que nós precisamos sair desse lugar? É um projeto da igreja, amém? Mas por que nós precisamos? Porque esse lugar está pequeno, porque as crianças estão em salas apertadas, porque nós jovens, se vier um jovem aqui na EBD, assistir a EBD com a gente, não tem onde ele sentar, irmãos, ele vai ter que ficar do lado de fora. Os homens, quando está calor, eles torram no sol, quando está frio, eles passam frio porque eles ficam do lado de fora. As mulheres ficam aqui, então nós precisamos sair desse lugar. Mas os irmãos entendem que por ser um benefício para todos nós deveríamos procurar esse lugar? O pastor já nos orientou aqui que quando a gente sair, é para a gente procurar, pegar o número e ligar. Mas a gente faz isso? A gente procura esse lugar? Então, muitas das vezes, a gente está acomodado. Por que a gente não procura? Porque a gente já está aqui há 30 anos. E a gente percebe que a gente está acomodado porque todo culto nós sentamos no mesmo lugar. E para que não fique só nas minhas palavras, eu vou dar um exemplo para os irmãos, que é Abraão. Abraão, ele era um homem rico. Ele estava vivendo acomodado no meio da sua parentela. E Deus faz uma proposta para Abraão. Deus fala: Abraão,
tenho uma proposta para você. E Abraão diz, que proposta, Senhor? E Deus fala para ele, eu vou fazer você se tornar pai de multidões. E gerações se lembrarão de quem você foi. Mas para que isso aconteça na sua vida, você precisa sair do meio da sua parentela. Você precisa sair do seu passado, você precisa sair do seu comodismo. E todas as vezes, irmãos, que Deus tem algo novo para entregar para a gente, Ele vai desafiar a gente a sair do comodismo. Daqui a pouco vai chegar o momento da oração. E se a gente pegar a palavra oração e dividir ela no meio, é orar e ação. Não adianta a gente ficar aqui só orando e pedir para Deus, Deus, mostra um lugar novo para a gente. Deus está olhando para a gente e está dizendo, eu quero te mostrar um lugar, mas você não vai procurar. A gente precisa agir também, irmãos. Se a gente ficar aqui só falando, Deus não vai fazer o que a gente tem que fazer. Deus não vai tomar uma atitude que nós temos que tomar. E às vezes, a gente fica insistindo em algo, querendo muito que algo aconteça, e não, às vezes a gente fica triste porque não sai como nós queríamos, ou não acontece da forma como a gente quer, e a gente desanima. Mas a gente esquece que a palavra de Deus diz em Efésios 3:20, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos, pode fazer algo melhor em nossa vida. Às vezes a gente se entristece, deixa de vir para a igreja por algo que não deu certo na nossa vida, e a gente esquece que Deus é poderoso, que Deus pode fazer infinitamente mais na nossa vida. E um exemplo de uma pessoa da Bíblia que não se apegou ao passado foi Davi. Davi era um rei, irmãos. Ele era a autoridade máxima naquela época. E a Bíblia conta que o filho dele estava enfermo, estava doente. E por ser rei, ele poderia ter chamado melhores profetas para entrar em consagração pela vida do filho dele, ou para orar pelo filho dele. Mas por ser um projeto dele, ele mesmo vai lá e ele fica com a cara no pó lá 7 dias orando para que a vida dele, do filho dele, fosse restaurada. E uma coisa é quando nós oramos e Deus responde aquilo que a gente orou. Uma coisa é quando a gente ora e Deus atende o nosso pedido. Mas ali não aconteceu isso, irmãos. Davi orou por 7 dias com a cara no pó e Deus resolve levar o filho dele. E eu acredito que se fosse comigo, se eu fosse o rei Davi, e eu ficasse lá orando, e Deus resolvesse levar meu filho, eu acho que eu me trancava dentro do meu quarto, eu ia para uma ilha deserta, por quê? Porque não aconteceu aquilo que eu esperava. Minha expectativa foi frustrada. E Davi não faz isso. A Bíblia diz que Davi se levanta e diz, enquanto havia fôlego de vida, eu busquei pela vida. Se Deus decidiu levar, louvado seja Deus. E ele vai adorar a Deus. Às vezes a gente fica triste porque a gente perdeu alguma coisa e deixa de vir para a igreja e desanima. E Deus não quer que a gente tenha esse tipo de atitude. Deus quer que a gente persevera, assim como Davi fez. E um outro exemplo da Bíblia também é Jó. Jó também era um homem rico. E um dia Deus permite com que Satanás fosse lá e tirasse todos os bens materiais de Jó. Jó tinha plantações, Jó tinha terra, Jó tinha filhos abençoados, tudo daquele homem era abençoado. E mesmo assim, ele perde tudo, mas ele não murmura a Deus. Às vezes a gente fica questionando, nossa Deus, mas eu perdi tal coisa. Ah, Deus, eu não vou mais para a igreja, não. Eu vou deixar de fazer isso. E aqui não. Jó perdeu tudo o que ele tinha. E nem assim ele questionou a Deus. E nem assim ele murmurou a Deus. Mas Deus teve fé. Mas ele teve fé em Deus. E hoje, irmãos, nós estamos aqui numa quarta de poder. É um culto que nós teríamos que vir fervorosos. Apresentar a Deus nossos projetos, apresentar a Deus o que nós queremos. E às vezes a gente não vem. Por quê? Porque a gente sempre exalta o problema. Frio, eu não vou. Hoje está calor, eu não vou. E como que a gente quer que Deus faça coisas diferentes na nossa vida se nós não viemos aqui e não oramos? Se nós não buscamos a Deus como nós deveríamos? E hoje, irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. A gente precisa não só orar, mas a gente precisa também tomar atitude. E a gente pode ver que Deus quer que a gente deixe de viver no passado pelo povo no deserto. Irmãos, Deus tinha uma terra prometida para aquele povo. E mesmo assim o povo murmurava.
Deus já tinha falado onde ia colocar eles. E eles ficavam questionando. Em Números 14:4 diz que eles ficavam falando assim: vamos levantar um capitão para mandar a gente de volta para o Egito. Eles ficavam questionando Moisés. Nossa, Moisés, mas será que foi Deus mesmo que mandou você aqui? Porque lá no deserto eu era escravo, mas eu tinha carne para comer, eu tinha água para beber. E às vezes, irmãos, é isso que a gente vive. O povo ficou caminhando 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles viviam no passado. Eles não deixavam o passado, irmãos. E Deus estava, eu quero te abençoar, eu quero colocar você numa terra onde mana leite e mel com fartura. E eles ficavam, não, mas e lá no Egito? E lá no Egito? E às vezes a gente vive como esse povo, irmãos, sempre preso ao passado. Então, irmãos, hoje, quando a gente for orar, não vamos ficar só orando, mas vamos também tomar uma atitude, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Agradeço pela oportunidade.